Pode Broxar, o seu melhor podcast sobre sexualidade. Olá, eu sou a Mônica Lima, sou a idealizadora do Pode Broxar e tenho o prazer de receber aqui a minha amiga, a Ray Oliveira, que é fisioterapeuta pélvica, psicanalista, terapeuta sexual e também é coordenadora de eventos e relacionamentos do Grupo Cressex. Seja muito bem-vinda, Ray. Muito obrigada, Mônica, pela oportunidade, por todas as oportunidades, né, que você tem me dado desde o começo do Cressex. Eu já comecei a acompanhar o Cressex já desde o comecinho, né? É verdade, bem do comecinho. Bem do comecinho. E aí, acompanhando essa trajetória e esse crescimento do Cressex, para mim é uma satisfação. E também uma satisfação estar aqui como convidada. Ai, que bom, que bom. Nós vamos falar um pouquinho hoje, né, dessa relação de fisioterapia pélvica, né, com os casos de disfunções sexuais, né? Então, a pergunta que eu sempre começo, né, falando aqui, né, é a mulher, a mulher, ela pode broxar? Com certeza, ela pode broxar e ela deve broxar e ainda falar sobre isso. Com o advento aí da pandemia que a gente teve um boom, né, um crescimento de venda de vibradores e de cosméticos. Então, a mulher, ela passou a se tocar mais, porém, não com tanta qualidade, Como né? assim? Como Porque, com assim, qualidade? porque... Tocar e se masturbar, pode, aqui a gente pode falar. Claro. Porque a masturbação, ela vem de um lugar onde é muito semelhante como os homens se tocam. Uhum. Ou seja, a descoberta do clitóris, né, que é o grande ponto de prazer da mulher, e que a mulher ela só aprendeu a se tocar no clitóris. Isso faz com que também haja alguns transtornos, não só transtornos de dessensibilização, transtornos de orgasmo também. Casos onde a mulher só consegue ter o orgasmo quando se tocam, né, quando se masturbam e dentro de uma relação sexual com outra pessoa, elas ainda não estão conseguindo ter o mesmo orgasmo, né, às vezes buscam o mesmo orgasmo de quando estão se masturbando. E aí isso vira uma frustração entre os casais e uma frustração para a mulher. Então, a gente sempre vê que o homem que se masturba, né? Isso. Então, mulherada pode se masturbar também. Claro, claro. Tem mulheres que ainda não se permitiram, né, se tocar e descobrir o clitóris, às vezes não conseguem ter, né, tem aquela autoimagem super reprimida pela sexualidade ao longo do tempo. Tem mulher que nunca colocou espelhinho, né, pra olhar lá embaixo. Nunca, tem vergonha. A gente vê também muito o advento, né, das ninfoplastias, né, dos lasers, né, onde Pra ficar bonitinha. para ficar bonito, os clareamentos íntimos, justamente para que a mulher se sinta mais confortável. Só que toda genitália é de uma forma diferente, tem uma coloração diferente. Inclusive, a genitália que é mais escurecida é porque tem grande quantidade de melatonina. Ó, Isso é uma boa, porque ali a gente vê que é bastante vascularizado e também remonta ali às questões de sensibilidade, de qualidade da pele, que isso vai, a nossa vulva, né, os lábios maiores e menores, eles vão se modificando ao longo do tempo. Ele passa a essas modificações, vai ficando mais escuro, ou vai ficando mais molinho, ou vai ficando maior ao longo do tempo, de toda a nossa idade, desde vai pequeno escurecendo. até a velhice, ele vai se modificando. Entendi. E quando você traz aí, né, a vulva, vamos falar, o que que é a vulva, né? Porque a gente só fala vagina, pepeca, né, a perseguida. A vulva é tudo aquilo, né, assim, que engloba A toda parte externa. a parte externa. A parte externa tem um monte de venas, né? Que
é o capô de Fusca, né? Que todo Aham. mundo fala. E também tem os lábios maiores e menores, né? Tem a parte da virilha também é super importante, né? Uhum. Que às vezes até incomoda por conta de sudorese, né? De fica suando Uhum. ali. E às vezes as mulheres também ficam pesarosas de, ai, Com cheirinho, você fala? odor e tudo mais. Mas tudo isso é super tratável com higienização. Hoje em dia, no mercado, a gente tem esfoliantes íntimos, tem Uhum. hidratantes íntimos. Os Isso- próprios lubrificantes, eles têm elementos, né, que ácido hialurônico, Uhum. que faz com que a pele fique mais confortável, mais macia de Uns ser perfuminhos tocada. também, né? Uns produtos eróticos. Aproveitando, eu vou falar da casa de Lilith, tá? Vou deixar aqui para vocês, aqui em algum lugar aqui, né? Para vocês acessarem. É uma casa para área de produtos eróticos. Então, gente, é aqui em Uberlândia, tá? É um dos nossos apoiadores aqui do podcast, tá? Do Pode Brochar, né? Então, quando a gente fala desses cheirinhos, tem já os perfumes, né? Assim, que para aquela região, né? Cremes. Então, não precisa ficar preocupado com essa questão de cheiro, não, porque é natural, né? Vai ter cheiro. Isso, vai Vai ter ter cheiro, não cheiro, tem vai jeito, ter. né? Só não pode ter aquele odor muito característico, que aí já é parte de Falta de processos. higiene mesmo. Porqueira mesmo. Também tem os processos inflamatórios, né? Ah, Que sim. aí já vem da questão da entrada vagina. Hum, Então, tem toda uma questão aí por trás que eu acho que ginecologistas podem falar melhor sobre, uhum. né? Por mais que eu seja fisioterapeuta aí, saiba mais sobre. A gente vê bastante questão muscular, né? Tanto de fáscias, né? Que é aquela pelezinha que encobre. Você já viu um bife? Hum. Um bife que tem uma pelezinha transparente? Sim, são uma Aquilo ali é capinha. uma capinha. Aquilo ali tem no nosso corpo e se chama fáscia. Olha. E essa fáscia, às vezes, quando está bloqueada, ela causa dor e causa tensão também. Então, Hum. a gente tem pesquisas falando que mais de 80% da musculatura do assoalho pélvico feminino é tensionada, é hiperativa. Então, todas nós, né, como mulheres, estamos tensas, né? Imagina. Então, esses estamos mesmo. Estresse, ansiedade, muitas coisas para fazer, muitas demandas. Então, não só o assoalho pélvico, mas todo o nosso corpo fica tenso também. Então, a Inclusive a gente. pepeca. Isso. Entendi. E tem mulher que às vezes não consegue relaxar e não consegue nem sentir prazer ao tocar no É clitóris. aí que eu queria chegar. O negócio da dor, Hum, né? Tem mulheres que sentem dor sim. em algumas relações. Tem mulher que sente dor em todas as relações. Como é que é essa questão da fisioterapia pélvica, né? Esse tratamento? Como que funciona isso? Eu vou lá, eu tenho que tirar roupa? Como que funciona esse tratamento? Porque quando eu falo assim para alguns pacientes, olha, eu vou te encaminhar para fisioterapia pélvica, elas têm receio, elas ficam com medo. A ginecologista, às vezes, a gente sabe que tem que ir lá, abrir as pernas, fazer aqueles exames, a gente já fica com medo. Sim. Fisioterapia pélvica, tem muitas pessoas que ainda têm alguns receios, né? Conta pra gente os benefícios desses tratamentos, como é que é essa questão de tratador, não trata, melhora, não melhora? Bom, hoje em dia a gente fala que a fisioterapia pélvica é padrão ouro nos tratamentos de dor genitopélvica. Então, Uhum, tem casos que a gente conhece como vaginismo, dispareunia, vulvodynia, todos esses casos onde existe dor na relação sexual ou associada a alguma disfunção sexual, como não consigo chegar no orgasmo, não consigo ter uma relação com penetração. Qualquer dessas coisas a gente identifica como sendo um transtorno de dor genitopélvica, porque vai envolver toda a musculatura do assoalho pélvico. E para o tratamento, se existe, né, esse bloqueio de fáscia, né, da pelinha, se existe um bloqueio ou uma tensão muscular, ou algum nódulozinho ali que está incomodando e que está dando esse disparador de dor,
a gente precisa tratar. E o fisioterapeuta, ele é especialista nas mãos, né? Oh, Então, ainda bem que terapia manual. existe, ainda bem que existe fisioterapeuta, imagina. Porque é uma dor terrível, né? Sim. E aí, o que que acontece? O tratamento básico que a gente faz é liberação miofascial. Com a mão mesmo. Isso, com a mão. Mexe ali. Isso. E para a Ah, gente tocar, a gente vai precisar sim fazer uma avaliação, vai precisar fazer o toque, porque a gente avalia tanto a parte externa quanto a parte interna. Então, a gente precisa avaliar para ver aonde que está bloqueado, aonde que está tenso. E aí, dentro do tratamento, a gente fala sobre propriocepção, né? Consciência dos músculos, porque tem mulher, se a gente pensar que 80% é tensa, então ela não vai identificar quando que ela está relaxando. É porque é Então, músculo ali isso, também, né? Você relaxa, isso. você fica tenso aqui, você fica tenso lá É embaixo também. como se fosse um torcicolo. Uhum. Você consegue relaxar com um torcicolo? Você consegue dormir bem com um torcicolo? Não dá, né? Basicamente é isso. Então, se os teus músculos do assoalho pélvico lá embaixo estiverem tensos, como que você pode ter prazer? Como que você pode chegar ao orgasmo? Então, tem todo um processo de tratamento e sim, a mulher sai de lá sem dor. Nossa, então tem relação sexual que ela força, E ou o parceiro ou a parceira força ali, né? isso é E uma é terrível. violência. É, Isso é isso que uma eu tô violência. pensando Tem aqui. mulheres que passam anos com essa condição de sentindo dor ou até mesmo desconforto. Eu falo para as mulheres que elas não precisam nem sentir desconforto, porque o desconforto já é uma, um sintoma do que pode vir, né, a seguir, Porque que é é pra ser algo processo de dor. prazeroso, né? É pra ser algo ali bem prazeroso, gostoso, não é Isso. pra ser essa dor. Gente, mulherada, procure o fisioterapeuta. Tá? Se tá sentindo algum incômodo, vai atrás, porque tem tratamento. Sim, tem tratamento e o tratamento, dependendo, né, do avanço ou da quantidade de tempo que aquela pessoa tá e também um aprendizado dentro do tratamento. Muita gente fica me perguntando, é pompoarismo? Não, é diferente de pompoarismo. Pompoarismo é outra coisa, outra É, técnica e do tratamento de fisioterapia é outra coisa. isso. O Entendi. pompoarismo é para aquelas mulheres que já sabem mais ou menos como que contrai, elas sentem que Já está tem um controle contraindo. dessa pepeca, já sabe, Isso, né? já sentem que estão relaxando e o pomparismo é maravilhoso, mas a gente precisa avaliar, ela precisa passar por uma avaliação com a fisioterapeuta pélvica para saber se está tudo certinho, se não tem nenhum músculo ali tensionado, Hum. bloqueado. E essa avaliação é com a mão mesmo, igual vai lá no Isso. ginecologista. É o jeito, né, gente? É um Tem que... pouco diferente, né, da avaliação ginecológica, porque a gente realmente imagina, um tratamento para torcicolo. A gente vai precisar apalpar, apalpar, pressiona. pressionar. Nas primeiras vezes, sim, vai sentir dor, não tem como escapar da dor, mas é melhor você estar sentindo uma dor ali que vai melhorar, ao invés de ficar sentindo sempre dor. Entendi, não, com certeza, é melhor, né? Sim. É bem melhor, né? Por que que você acha que as mulheres ficam, né? O que que você pensa? Por que que as mulheres, porque além de fisioterapeuta pélvica, você também é terapeuta sexual. Sim. Por que que as mulheres demoram tanto para procurar tratamento? Elas ficam ali sentindo aquela dor anos e algumas nem procuram. Isso é tabu? O que que é? Medo? É falta de conhecimento? O que que é? Na verdade, tem muito essa questão de que a mulher às vezes passa por 4, 5 profissionais até chegar na gente, que é fisiopélvica, porque não é que não tenha conhecimento, mas é porque às vezes os profissionais também querem ajudar aquela mulher. E, por exemplo, eu já tenho pacientes que já foram no ginecologista e o ginecologista encaminhou para terapia sexual.
Certo. E aí começou a trabalhar e tudo mais, algumas coisas, mas às vezes, agora que esse advento, né, de existe tratamento com fisioterapeuta pélvica, é que tá aí crescendo esse movimento. Porque essa área também não é reconhecida pelo CREFITO. A gente está enquadrado na fisioterapia da saúde da mulher, né? Entendi. Mas entendemos que todos nós temos pelve, independente Sim, se é sim. homem, se é mulher. E isso fez com que a fisioterapia pélvica crescesse e fosse uma área independente. A gente está indo atrás, né, do reconhecimento, mas justamente por isso, às vezes, fica meio nublado para as pessoas, e então a maioria demora aí uma trajetória, né? Tem uma trajetória de profissionais indo em psicólogos, terapeutas sexuais, sexólogos, ginecologistas, às vezes 3 ginecologistas até chegar na gente. E infelizmente, às vezes chegam profissionais que não entendem que aquela dor ali tem um fator físico e tem um fator emocional. Sim, Tudo relacionado à sexualidade ainda tem muito tabu, né? A gente tem que percorrer muita coisa ainda para poder conseguir, né, desconstruir alguns mitos e tabus aí com dessa certeza. área. Seu trabalho é um trabalho muito bonito, porque É. trabalhar com essa desconstrução aí Sou suspeita, né? Eu adoro. Foi isso que me fez ir para fisiopélvica. Eu já sou terapeuta sexual, já tem bons anos aí. E a fisioterapia veio incluir, né, nessas questões que eu sempre atendi mulheres que às vezes tiveram muitas perturbações ao longo dos anos a respeito de prazer. Não só de dor, mas também de não saberem o que está acontecendo, porque tem essa coisa, né? Tá com um problema, uma dificuldade sexual no relacionamento, a culpa é dela, né? Ela que não está sendo suficiente, ela que não está desempenhando bem o papel na relação sexual. E isso também acaba impactando mesmo nas próprias questões sobre o prazer, né? Porque ainda acaba pensando no prazer do outro ao invés do próprio prazer. às vezes até nem fala que tá sentindo essa dor, né? Isso, Fica ali achando que não, é assim mesmo, né? é, Porque às vezes escuta isso de alguma outra mulher, sim, né? Fala, não, é assim mesmo, com o tempo passa, vai melhorando, e às vezes aquela dor só piora. E é sim, isso que, quando falo broxar, né? Quando a gente fala assim, broxar, imagina, toda vez, aquela dor, aquela dor, aquela dor. Chega uma hora que para de sentir tesão, não quer mais, vou parar de mexer com isso, pois é, tem que né? broxar e tem que falar, olha, tá acontecendo alguma Tá coisa, doendo, tá caralho. doendo. Tá doendo, para com isso, né? Já também recebi casais, eu atendo casais que também tinham esse tipo de dificuldade, e não só mulheres, mas homens também, com alguma dificuldade ali, com dor, com desconforto, com Ah, perda o de piu ereção. ali dói Isso, também? dói também. Tá vendo? Não é só a mulher também, não. Entendi. Dói Todo mundo também. sofrendo aí, às vezes, com alguma dor, né? Aproveitando, então, que você trabalha tantos anos nessa área, né? Conta um pouquinho pra gente aí sobre o seu trabalho, fala das suas redes sociais, pro pessoal de seguir aqui, né? Eu trabalho com homens, mulheres e casais LGBT, trabalho também numa área, um atendimento aí a, a questões de disfunção sexual, dor genitopélvica, que está incluso aí, né? Vaginismo, dispareunia. A gente não usa mais esses termos, né? A gente tem que deixar em desuso, porque isso acaba taxando a mulher de uma certa forma. Então, eu faço atendimentos na área de fisiopélvica. Tudo quanto é dor nessa região, Isso, né? Vamos pensar assim, sentiu dor nessa região, tem o tratamento, tem que é a dor tratamento. gênito-pélvica. Sim. Uhum. E também trabalho com terapia sexual e sou psicanalista, faço análises, né? Geralmente atendo casos aí de transtornos de ansiedade, que aí Entendi. já entra também, O que para gera mim toda tá essa tudo tensão, né? encaixado. Tudo junto e misturado. Qual que é Isso. a sua rede social, o pessoal te seguir, te É, contactar aí para algum atendimento? o meu Instagram é Terapeuta do Prazer. Pode me seguir lá. Sempre abro caixa de perguntas. Pode me chamar no direct também, que a gente conversa. E
marque também o Uma seu avaliação, atendimento, né? a sua avaliação. E estamos aí. Quero agradecer muito a sua presença aqui, né? Falar assim que o Crescex é um prazer muito grande ter você com a gente aí na organização dos eventos, né, de toda essa dinâmica, né? A Rai aí é que sempre está nos auxiliando a entender um pouco sobre produtos eróticos, para entender sobre essa parte de fisioterapia. Não tem muitas fisioterapeutas, né, na região e nem no Brasil, como ela falou, é uma área nova, mas fico aí. Então, vem com a gente, que aqui, né, no Grupo Crescex, a gente tem várias coisas e uma delas é o Pode Broxar. Tchau, tchau.